da nossa editora, da Casa Editora Presbiteriana, e a sugestão desse material é que as crianças fiquem todos os domingos de ceia na igreja, do começo ao fim. Então, você percebeu que hoje é domingo de ceia, a ceia ainda não aconteceu. Né? O pastor não esqueceu, não. Está tudo bem. A gente colocou a ceia para o fim, porque ela geralmente acontecia antes. Já passou? Ela geralmente acontecia antes, porque as crianças ainda estavam aqui. Como elas saíam depois do louvor, e eu, como pastor, aprendi com o pastor Elmir, que foi o pastor que me ensinou muita coisa, que as crianças precisam participar da ceia, a gente colocava antes na liturgia. Mas como as crianças vão ficar até o final, a ceia está no louvor. A ceia está depois da palavra, perdão. E eu não esqueci de nada, não. As crianças vão ficar aqui, então estou dizendo, todo primeiro domingo agora elas estão aqui com a gente. E isso significa que, por exemplo, a gente enxugou um pouquinho a liturgia, né? Então são 7h35, a gente está começando o sermão. E aí eu vou também tentar ser sucinto. Então já vou dizer, estou terminando, porque daí tem só mais meia hora, né? Assim que vocês brincam comigo. E aí a gente termina. Abre em Jonas capítulo 1, e vamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, pensando um pouco no tema do ano, que é a liderança cristã. Deixa eu só abrir minha água aqui. E eu prometo que para os próximos domingos, que as crianças ficarão aqui, para os menores, obviamente, a gente vai deixar um desenhinho com um lapisinho, porque a gente sabe que nem sempre elas vão ter paciência de esperar todo esse tempo, tá bom? A gente vai se adequando aqui. Vamos ler Jonas capítulo 1, eu vou ler todo o capítulo, tá bom? E você, por favor, presta atenção, lembrando que eu estou na NAA, não é mais na ARA, e a NAA está aqui atrás de mim, sendo projetada, tá bom? Então, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E os marinheiros então diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, e então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque lhes havia contado. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações.
como nós já temos orado e pedido, Senhor, levanta através da sua palavra líderes para a sua igreja, pessoas que estejam dispostas a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a elas mesmas, pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade do Senhor, pessoas que estejam dispostas a se conformarem ao texto bíblico para serem usadas pelo Senhor como instrumentos, Pai. E que a sua palavra, então, seja esse instrumento para nos moldar, para nos construir como líderes que glorificam o seu nome, para que, então, a sua igreja possa crescer de maneira saudável, glorificando assim o seu nome. Pai, em nome de Jesus, oramos para que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à sua presença. Oramos porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem. Vou te situar no contexto do ano, eu já disse uma vez, vou repetir. Esse ano nós falaremos durante todos os domingos, praticamente, sobre liderança cristã. Porque nós chegamos num momento em que precisamos pensar na formação de líderes cristãos. Quando falamos de líderes, não estamos falando apenas de presbíteros e diáconos, estamos falando de pessoas dispostas a servir a Jesus nesse lugar. E precisamos, então, intencionalmente pensar o que seriam ou como seriam essas pessoas, buscar na palavra orientação para essa formação, entender a partir da palavra o que Deus deseja dos seus líderes, dos líderes da sua igreja. Tá bom? Então, pensa nisso. E com esse pensamento, então, nós vamos olhar para o texto que nós lemos em Jonas. A primeira coisa que eu preciso te dizer desse texto é que eu não sei se você sabe, mas essa não é a única vez que Jonas aparece na Bíblia. Esse não é o único texto que fala sobre Jonas. Lá em 2 Reis, capítulo 14, a gente lê a respeito do reinado de Jeroboão II em Israel. Um rei muito mau, um rei muito cruel, um rei que fez o que era mal perante o Senhor, assim que a Bíblia diz. E quando ele fez o que era mal perante o Senhor, ou apesar de ter feito o que era mal perante o Senhor, ainda assim Deus o abençoou de uma maneira que o reino expandiu, cresceu, e algumas coisas aconteceram nesse sentido. Ele fez o que era mal, mas ele era um homem de bons negócios. Ele fez o que era mal, mas ele, de alguma maneira, viu ser cumprida a palavra que um profeta, Jonas, filho de Amitai, deu a ele, dizendo que o reino ia crescer. É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente olha para a história de Jonas e acha que Jonas é só esse profeta bobalhão que está brigando com Deus do começo ao fim. Mas no passado, Jonas foi alguém que conseguiu ouvir e obedecer a palavra de Deus do começo ao fim. Às vezes a gente olha para esse texto e fala assim, ele está fugindo da presença do Senhor, ele está lá na barriga do peixe, ele se arrependeu no capítulo 2, mas logo em seguida no capítulo 4 ele já está brigando com Deus de novo. Jonas não é um profeta que não serve. Mas a gente se esquece que Jonas também foi um profeta que fez em outro momento tudo certo. E com isso, eu queria que a gente começasse a pensar a respeito dessa dinâmica da vida cristã, onde para sermos líderes que agradam ao nome de Deus e que glorificam a Deus, precisamos ser líderes de uma vida constante. Talvez a primeira lição da história de Jonas esteja no fato de que Jonas não começa aqui fugindo de Deus. Mas em algum momento de sua vida, Jonas ouviu e obedeceu à voz de Deus. Foi boca de Deus para Jeroboão II e foi usado por Deus para anunciar bênçãos no reino de Israel. E ainda assim, por causa de algumas coisas que aconteceram, por causa da dureza do coração de Jonas, por causa de uma série de motivos que nós veremos durante o sermão de hoje, agora Jonas está com o seu coração endurecido. É muito fácil a gente deixar o nosso coração endurecer. E ainda estarmos enganados com as glórias do passado. Jonas podia estar aqui dizendo, eu posso até estar fazendo uma birrinha com Deus, fugindo da presença dele, mas lá no passado, eu fui um homem que obedeceu ele do começo ao fim. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a liderança cristã é a liderança do presente, não é a liderança do passado. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que quem estava no passado não pode continuar no presente. Eu estou dizendo que se a gente quer continuar no presente, a gente precisa viver do presente. E não dá para a gente dizer assim, eu mereço ser um líder na igreja, porque no meu currículo eu tenho isso e aquilo, e eu já fiz isso, e mais isso, e mais isso, e aí agora eu mereço esse lugar.
Mas o que você está fazendo agora? Não, eu estou, inclusive, não estou fazendo nada. Na verdade, eu estou fazendo, estou fugindo da presença de Deus. Mas ainda assim quero ser líder. Eu estou correndo para longe de onde Deus me mandou. Deus me mandou perdoar, eu não estou querendo perdoar. Deus me mandou oferecer outra face, eu não quero oferecer. Deus me mandou servir, eu quero ser servido. Deus me mandou e eu estou fazendo o contrário. Estou fugindo da presença de Deus. E ainda assim eu acho que eu mereço ser líder. Por quê? Por causa do meu passado. Não é assim que as coisas funcionam. A liderança do presente é construída no presente. O passado nos ajuda a viver o presente. Ele é muito importante. Mas ele precisa ser trazido com toda a sua experiência e ser revertido em trabalho e serviço agora. Jonas não é alguém que começou aqui. Ele é alguém que começou na história, fez um bom papel, mas nesse momento está fugindo de Deus. Jonas é filho de Amitai. Aqui tem duas coisas muito importantes. Jonas significa pomba e Amitai significa verdade. Duas ironias do texto de Jonas. Porque ele é filho da verdade, mas ele está vivendo uma mentira. Ele é filho da verdade, mas ele está fugindo do Deus verdadeiro. Ele é filho da verdade, mas diante da palavra da verdade, ele está correndo de Deus. E ele também é uma pomba. Onde é que aparece a pomba? A pomba aparece na criação, no verbo do Espírito pairar. É aquela palavra usada para pomba pairar, é a mesma ideia. Ela aparece em Noé, quando Noé manda a pomba, para ver se estava tudo bem, e ela aparece no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado. O Espírito pairava como pomba e disse, esse é o meu filho amado. Jonas, ele tem essa ideia da pomba no seu nome, mas ele não é guiado pelo Espírito. Pelo contrário, ele foge dele. Quer mais ironia? Jonas é alguém que nasceu e cresceu na tribo de Zebulon, uma tribo que fica bem ao norte de Israel, na divisa com os povos vizinhos. Na cidade de Gat-Hefer, a gente lê isso lá em 2 Reis, capítulo 14. E na cidade de Gat-Hefer, a gente conhece na história, que é uma cidade que nunca se livrou dos gentios que nela habitavam. Uma cidade que vivia recebendo visitantes de fora do povo de Israel. Jonas, como profeta de Gat-Hefer, da tribo de Zebulon, estava acostumado a pregar a gentios. No entanto, quando Deus o convida para pregar na grande cidade de Nínive, Jonas endurece o seu coração. Olha só. Quando o missionário vai para o campo, ele tem que aprender a língua, certo? Ele tem que aprender a cultura e ele tem que se adequar àquilo tudo. Jonas não precisava de nada disso. Ele convivia com assírios o tempo todo. Ele sabia, provavelmente, a língua assíria. Ele já estava acostumado com aquela cultura, porque fazia parte da cidade de Gat-Hefer, na tribo de Zebulon. Não tinha pessoa melhor para ir para Nínive pregar. No entanto, repito, quando Deus aparece para Jonas no capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor vem a Jonas dizendo no versículo 2, levanta-se e vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas, no versículo 3, se levanta, mas para fugir da presença de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos considerar esse primeiro capítulo como um capítulo que serve para nós como um aviso. Em primeiro lugar, um aviso de que os louros do passado não servem para o presente, se a gente não escolhe obedecer à voz de Deus. Em segundo, um aviso de que toda a nossa experiência adquirida na história, que podia muito bem ser aproveitada para a glória de Deus, não serve de nada se a gente escolhe desobedecer à voz de Deus. Deus procura líderes que o obedeçam. E procura líderes que o obedeçam de todo o coração, que estão dispostos a correr para a sua presença e não dela. Deus procura, e aí agora eu quero ampliar um pouco isso, maridos que estão dispostos a obedecê-lo. Deus procura mulheres, esposas que estão dispostas a obedecê-lo. Deus procura pais que estão dispostos a obedecê-lo. Deus procura filhos que estão dispostos a obedecê-los. E ter obedecido no passado não é o suficiente para o presente. Ter a experiência do passado não é o suficiente para o presente. Deus deseja que essa obediência ela seja contínua na nossa presença. Infelizmente, não foi assim com Jonas. Se a gente caminha um pouco no texto que a gente está lendo, é interessante que o verso 2 é a ordem de Deus para Jonas, e a gente então pode ler o seguinte, a caracterização de Nínive. Levanta-se,
Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Guarda a expressão grande cidade, porque daqui a pouco a gente vai usar ela. Mas deixa ela para lá por enquanto e se apega um pouco comigo a essa expressão, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Se a gente quer entender o que estava acontecendo com Nínive e a gravidade da situação para a qual Jonas é chamado, a gente tem que se apegar um pouco a essa palavra, a sua maldade subiu até a minha presença. E a gente tem que pensar onde é que essa expressão surge na palavra. Se a gente se lembra, por exemplo, de Gênesis capítulo 6, a história de Noé. O texto diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então Deus resolve destruir a terra que ele havia criado. Porque a maldade do povo subiu à sua presença. Se a gente caminha um pouco mais na história, a gente vai lá para a história de Sodoma e Gomorra, Abraão naquela cidade, junto com seu sobrinho Ló. E aí a gente vai, Gênesis, capítulo 18, se eu não me engano, 21 e 22. Deus diz assim. Eu copiei e colei, o texto veio errado aqui. Me dei mal. Mas quando a gente vai lá para a história de Sodoma e Gomorra, eu não tenho certeza, é capítulo 18. Vamos lá. Me ajuda olhando lá, tenha um pouco de paciência. É 18? Então minha cabeça não está tão ruim. Capítulo 18. Agora só não sei se é o versículo 21 e 22. E aí você espera que a Bíblia é nova, ela vai colar aqui um pouquinho. É isso mesmo. Vamos lá, 18. Pronto, versículo 20. Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio. A palavra é, subiu até mim. Percebe o que está sendo dito aqui? A mesma coisa que está sendo dita a respeito de Nínive, a mesma coisa que foi dita na terra na época de Noé. O clamor, a queixa contra Sodoma e Gomorra veio, subiu até mim, e agora eu me levantarei para destruí-la. Se você deseja entender um pouco mais a fundo o que está acontecendo especificamente em Nínive, então talvez seja interessante a gente ler o capítulo 3 do profeta Naum, que um pouco antes de Jonas profetizou contra a cidade de Nínive. Eu vou ler capítulo 3, versos 1 a 3, depois 14 e 15. Olha só. Ai de ti, cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não soltas a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. E é esse o clamor que sobe contra Deus. Uma cidade cruel. Uma cidade sanguinária, uma cidade que não tem misericórdia dos seus inimigos. E olha só os versos 14 e 15. Deus está dizendo assim, através do profeta Naum, tire água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no lodo e pise o barro, pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multipliquem-se os gafanhotos e tornem-se tão numerosos como eles. Eu vou ler de novo, capítulo 1, versículo 2 de Jonas, no finalzinho. A sua maldade subiu até minha presença. Talvez Jonas tenha, por um minuto, duvidado da soberania de Deus nesse momento e por isso decidido fugir. Porque perceba, ele lembrou-se com certeza de Noé e de que a cidade havia sido destruída. Ou a terra havia sido destruída. Ele lembrou-se de Sodoma e Gomorra, de que a cidade havia sido destruída. E ele lembrou-se do profeta Naum. E ele percebeu que aquela profecia ainda não havia sido cumprida. E que Nínive estava em pé. E que Deus havia tido misericórdia de Nínive. E aqui a cabeça dele deu um nó.
E aqui eu tenho uma segunda aplicação para você a respeito da liderança cristã, que é muito importante e que serve para a nossa vida como um todo. Sabe qual é a maior dificuldade da vida de um profeta? Se eu sou um oleiro, trabalho com barro, a minha matéria-prima é argila. E ela é dura, certo? Mas o que eu preciso fazer para amolecê-la? Basta um pouco de água. E ela fica toda maleável, e eu consigo com as minhas mãos formar um vaso maravilhoso. Se eu sou um ourives, trabalho com ouro. E da mesma maneira, é difícil manusear o ouro a princípio, porque para que ele seja manuseado eu preciso de um maçarico, hoje em dia, para esquentá-lo até a temperatura de fusão, então moldá-lo da maneira que eu quero moldá-lo. Da mesma forma, se eu sou um serralheiro ou alguém que trabalha com metal, eu esqueci o nome desse, é o ferreiro, coloquei aqui o ferreiro. Para que ele consiga moldar o ferro, ele precisa esquentá-lo até a sua temperatura de fusão. No entanto, um profeta trabalha com um homem caído e com o pecado do homem. A água não consegue quebrantar o coração endurecido como pedra. O fogo não consegue moldá-lo ou torná-lo maleável. Nem mesmo a pressão é capaz de transformá-lo. Essa é a dor do líder cristão. Me entende? Às vezes a gente acha que a gente vai servir na igreja, a gente vai trabalhar no melhor dos mundos. Isso não é verdade. Servir de verdade na igreja é muitas vezes ter que enfrentar e enxergar diante dos seus olhos a bacia das almas, o lugar mais sujo do coração de um homem. Sem ter nas suas mãos ou no seu cabedal de recursos algo que seja capaz de amolecer aquele coração, algo que seja capaz de tornar aquela massa fedida, disforme, deformada em algo maleável, capaz de ser moldado por você. Seria melhor se nós trabalhássemos com barro como oleiro. Ou se seria melhor se nós tivéssemos um material adequado para lidar com o pecado em nossas mãos, como o fogo que torna moldável o ouro ou o ferro. Mas a dor do profeta é que ele tem que lidar com o pecado da cidade de Nínive. A dor do líder cristão é que ele tem que lidar com o pecado do homem. E se a gente quer ser um líder segundo o coração de Deus, a gente tem que aprender a lidar com o pecado do homem segundo o coração de Deus. Mas o que geralmente acontece é que alguém peca contra a gente, ao invés de perdoar, de oferecer outra face, de andar a segunda milha, a gente guarda mágoa. O que geralmente acontece é que quando alguém peca, não contra a gente, mas contra alguém que a gente ama, ao invés de aconselhar, apaziguar, tentar fazer com que as coisas aconteçam, a gente põe fogo ou joga gasolina na fogueira e toma partido. A gente não lida com o pecado como líderes cristãos. A gente lida com o pecado dos outros e nosso. Muitas vezes como pessoas caídas. Jonas não soube lidar com o pecado da cidade de Nínive. Ele tomou o partido do povo de Israel, que foi massacrado por aquele povo assírio. Ele falou, para lá eu não vou. Porque esse povo é muito pecador para o meu gosto. A gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente deseja ser usado por Deus como líder, a gente vai ter que desenvolver a capacidade de olhar para o pecado e tratá-lo como Deus o trataria, e não como nós desejamos tratá-lo. Terceira lição. Agora, quando eu olho de volta para Jonas, deixa eu só mudar aqui meu esboço de lugar. No versículo número 3, diz assim, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu em Jope, ou a Jope, e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Algumas coisas interessantes aqui no texto. Primeiro, Nínive fica para cima e para o leste. Jope fica para baixo e para o oeste. Era para ir para lá, ele foi para o lado completamente oposto. Segundo, para Nínive se ia por
terra e não por mar. Não tem acesso marítimo a Nínive. Às vezes, talvez até por conta das histórias que a gente ouvia lá na infância, a gente tem essa ideia de que a baleia vomitou Jonas na praia de Nínive, não é isso? Pelo menos era assim que eu achava de vez em quando. Mas não tem como, Nínive não tem praia. Ele fugiu para um lugar onde seria quase impossível acessar Nínive de onde ele estivesse. Terceiro, há uma expressão que se repete no verso 3. Jonas faz tudo isso para fugir da presença de Deus, para longe da presença do Senhor. Quarto, Jonas está indo cada vez mais fundo. E agora a gente tem uma metáfora para a vida de Jonas. Porque ele desce da cidade onde ele está para Jope. Só que chegando em Jope, ele pega um navio que vai para Tarsis, mais para baixo. No navio, ao invés de ficar no convés, ele desce para o porão. E do porão, ele desce para a barriga do peixe. Há uma descendente na vida de Jonas. Tudo isso porque Jonas resolveu fugir de Deus. Duas maneiras que a gente pode fugir de Deus. O Timothy Keller, ao comentar Jonas, ele diz que esse livro é muito parecido com a parábola do filho pródigo. E que Jonas aqui, ele assume essas duas posturas. Primeira, do filho mais novo, que sai correndo de casa e deliberadamente quer fugir da presença de Deus. A segunda, a do filho mais velho, que a partir do capítulo 3, volta para onde Deus o deseja que ele esteja, melhor dizendo. Cumpre aquilo que Deus deseja que ele cumpra. Mas quando Deus realiza a sua vontade, está bravo com ele. Ou seja, se torna um religioso e usa Deus para fugir de Deus. E quando ele diz isso, ele diz que existem duas maneiras da gente fugir de Deus também. A primeira delas é simplesmente rejeitando a vontade de Deus. É quando a gente se rebela e fala assim, quer saber de um negócio? Não vou fazer nada disso. Eu quero é viver a minha vida, eu quero é fazer do meu jeito, Deus está mandando perdoar, eu quero é mandar passear, Deus está mandando oferecer outra face, eu quero é meter a mão na face do outro, Deus está mandando andar a segunda milha, eu quero mesmo é sair de perto disso aqui tudo. É assim que muitas vezes a gente foge da presença de Deus. Mas a segunda maneira, como é a gente dizer assim, não, mas eu não preciso de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou tão bom. Porque eu estou cumprindo tudo aqui. Deus é que, na verdade, precisa de mim. Eu não preciso de Deus para ser um líder melhor. Eu não preciso de Deus para ser um pai melhor. Eu não preciso de Deus para ser um marido melhor. Eu não preciso de Deus para ser uma esposa ou uma mãe melhor. Eu não preciso de Deus para ser um filho melhor. Até porque eu estou tão bonzinho ultimamente, eu estou obedecendo tanto a Deus, eu estou fazendo tudo o que Deus me mandou fazer. Sem ter o meu coração em tudo isso. Achando que Deus é que está no lucro, porque eu estou trabalhando para Ele. A gente está fugindo de Deus da mesma maneira. E se a gente quer ser um líder segundo o coração de Deus, nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Deus não é uma chancela para você validar as suas ideias aqui na igreja. Então, olha só, eu acho que a vontade de Deus é que eu faça isso. Está todo mundo indo para a direita, não, mas a vontade de Deus é que eu vá para a esquerda aqui. Ó. Não estou dizendo que a voz do povo é a voz de Deus, mas vamos supor que está todo mundo agindo biblicamente, indo para a direita e você quer ir para a esquerda, tá bom? Você está dizendo, não, mas Deus me falou, eu estou fazendo porque assim Deus vai me abençoar, e é assim, e aí está todo mundo te aconselhando a ir para o outro lado. Mas você quer tomar o lado que Deus te falou, que é o melhor. Porque Deus vai te abençoar. Deixa eu dizer, Deus não é essa chancela que valida as suas escolhas. Se a gente quer ser líder de acordo com o coração de Deus, a gente precisa aprender a obedecer a palavra de Deus e não buscar em Deus validação. Deus não é argumento de autoridade. A vontade de Deus não é argumento de autoridade. Vamos fazer assim, porque é a vontade de Deus. Não. Ou a vontade de Deus expressa na Bíblia, ou então a gente não vai fazer assim. Você está entendendo? Porque Deus ele não quer que a gente simplesmente o sirva para de alguma maneira, então eu estou aqui, valida aí, dá um carimbo, fala que está ok, então eu vou falar que eu estou fazendo tudo isso em nome de Deus. Não, Deus quer que a gente o obedeça. Não adianta a gente fazer acontecer, e no fim de tudo achar que a gente está aqui, ou melhor, que tudo aconteceu porque a gente está aqui. Isso não é obedecer a Deus.
Não adianta a gente, de alguma maneira, se engajar e se envolver e assumir, em certo sentido, uma posição de liderança. E nessa posição de liderança, ao invés de escolher servir o irmão, ao invés de escolher obedecer a Deus servindo o irmão, a gente escolhe exigir ser servido, e ser obedecido, e ser respeitado, e ser ouvido, porque agora a gente é um líder. Não adianta. Não adianta a gente querer ocupar um espaço, e daí para ocupar esse espaço, a gente simplesmente usar essa expressão, não, mas é Deus que me quer aqui. E criar uma série de confusões para que Deus nos deixe ali, não funciona assim. Deus precisa ser obedecido. E se a gente quer ser líder de acordo com a vontade de Deus, a gente não precisa aprender a cumprir tarefa. A gente precisa aprender a obedecer a Deus. Entende isso? É muito importante que a gente entenda isso. Porque obedecer a Deus não é cumprir tarefa. Obedecer a Deus não é cumprir tarefa. Obedecer a Deus não é ser capaz de fazer uma programação bem feita. Obedecer a Deus não é capaz de organizar um ministério. Obedecer a Deus é muito diferente disso. Agora, uma última pergunta para a gente caminhar, e eu prometo que a partir do momento que a gente entrar nos próximos versículos vai mais rápido, tá bom? Não disse que eu vou terminar, só disse que vai mais rápido. Por que Jonas desobedeceu a Deus? Por causa da idolatria do seu coração. Lembra da liturgia? Um autor, que agora eu esqueci o nome, ele diz o seguinte: Jonas amava a Israel mais do que ele amava a Deus. Ou melhor, ele odiava os ninivitas mais do que ele amava a Deus. Jonas era um verdadeiro patriota. E aí o autor desse comentário vai dizer, e não tem nada errado em ser um patriota. O problema é você ser mais patriota do que cristão. Deixa eu explicar onde eu quero chegar. Sabe por que a gente desobedece a Deus? Porque a gente põe os nossos pontos de vista, a nossa vontade, o nosso orgulho na frente da vontade de Deus. E a gente chega no ponto de inflexão. Porque a gente quer muito mais que a nossa vontade seja feita do que a vontade de Deus seja. Não, mas aqui nesse ministério as coisas vão acontecer do meu jeito. Não, mas e se não for assim, eu vou pôr minha bolinha debaixo do braço e ninguém joga. Já viu isso acontecer? Já viu o líder fazendo assim? A pessoa ama mais a si mesmo do que a obra de Deus. Ama mais as suas ideias do que a vontade de Deus. Está mais preocupado em fazer do seu jeito do que em fazer. Alguém que chega no ponto de dizer, se não fizer do meu jeito, não vamos fazer. Se não for para trabalhar do jeito que eu quero, não vou trabalhar. É alguém que ama mais a si mesmo do que a obra de Cristo. E isso não pode acontecer. Nós precisamos aprender a deixar de lado as nossas paixões para servir o povo de Deus. E nós precisamos aprender a deixar de lado as nossas vontades para viver a vontade de Deus. Exatamente por isso que Jonas não conseguiu obedecer a Deus, porque ele amava mais a Israel do que ao próprio Deus de Israel. Ele odiava mais os ninivitas do que amava o próprio Deus. É por isso que às vezes a gente não consegue perdoar alguém, que a gente odeia mais aquela pessoa do que ama a Deus. E desculpa dizer isso, mas é verdade. Ah, pastor, mas eu perdoei, só não falo com ela. Então não perdoou. É assim que funciona. Você está odiando mais aquela pessoa do que ama o próprio Deus. Amando mais a si mesmo do que ama o próprio Deus. E é por isso que a gente não consegue obedecer a Deus, porque o nosso coração está tomado de idolatria. E aí eu quero chegar no ponto central do meu sermão e dizer a vocês que a idolatria é um dos maiores desafios da liderança cristã. Porque ela faz com que a gente esteja no lugar do serviço do Senhor, aparentemente servindo ao Senhor, mas no íntimo do nosso coração servindo a outro Deus. A gente está aqui, eu corro o risco de estar aqui, pregando a palavra de Deus,
E lá no meu íntimo, querendo que vocês, no final, digam assim, olha, pastor, que sermão bonito. Olha, pastor, como o senhor é bonzinho. Olha, pastor, como isso. Olha, pastor, como aquilo. Porque esse é o desafio da vida cristã. Enfrentar esses ídolos que existem dentro do nosso coração é extremamente importante para que nós nos tornemos líderes que adoram a Deus em espírito e em verdade, que servem a Deus de todas as suas forças e que buscam a vontade de Deus independente do que lhes aconteça. E para que isso aconteça com Jonas, então Deus entra em ação. E a partir de agora, o que eu vou descrever para vocês é o que Deus faz para livrar Jonas da sua idolatria. Em primeiro lugar, Deus usa a tempestade que se levanta contra o mar a favor de Jonas. Leia comigo o verso de número 4. O texto diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se, uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Algumas coisas. Primeiro, a palavra para forte e a palavra para violenta é a palavra grande no hebraico. Grande cidade, lembra? Grande vento, grande tempestade, grande peixe. Parece que o escritor de Jonas está brincando com essa palavra. Agora, outra palavra. A palavra aqui sobre o mar seria melhor traduzida contra o mar. E por que aqui eu quero chamar a sua atenção para isso? Porque o Senhor lançou a tempestade contra quem? Contra Jonas? Deus estava muito bravo com Jonas e resolveu se vingar dele, então lançou uma tempestade contra Jonas. É isso que o texto está dizendo para a gente? O Senhor lançou uma tempestade contra o mar. Estava chovendo onde Jonas estava, não estava? Jonas estava sofrendo com essa tempestade, não estava? Os marinheiros também estavam, não estavam? Mas a tempestade era contra Jonas? Era a favor dele. A tempestade era contra os marinheiros, era a favor dele, porque Deus estava usando aquela tempestade lançada contra o mar, a favor de Jonas, para arrancar Jonas da sua desobediência, para tirar Jonas, ou para tirar de Jonas os seus ídolos. É importante a gente entender um negócio. As tempestades, elas acontecem na nossa vida por causa dos pecados. O pecado que eu cometo. Jonas estava fugindo da presença de Deus, se deparou com uma tempestade, ele estava em pecado. Mas os marinheiros não estavam fugindo da presença de Deus, e se depararam com uma tempestade que era para Jonas. As tempestades acontecem na vida da gente, não acontece? Por causa do pecado, não é verdade? Nossos pecados, pecado dos outros. No entanto, as tempestades, elas não são lançadas contra nós. Elas são lançadas a nosso favor, para nos arrancar dos lugares onde nós estamos. Já parou para pensar nisso? Deus quer fazer de você um líder, que seja líder da sua casa apenas, um líder melhor. E muitas vezes Ele vai te mandar uma tempestade para arrancar de você os seus ídolos, aqueles que estão te impedindo de obedecer à vontade de Deus, aqueles que estão te impedindo de ir para a presença de Deus e não fugir dela. Deus vai trazer tempestades sobre a sua vida para que esses ídolos sejam arrancados, mas tenha certeza de uma coisa: essas tempestades, elas não são contra você, elas são a seu favor, porque o que Deus mais deseja é purificar o seu coração. O que mais Deus deseja é preparar o seu coração. O que mais Deus deseja é transformar o seu coração de modo que você esteja livre de todos os ídolos que te impedem de obedecê-lo. Deus traz tempestades contra nós, ou melhor, a nosso favor, ainda que elas batam contra o nosso peito. Entende isso? Deus está livrando Jonas da sua idolatria. Em segundo lugar, Ele não usa apenas a tempestade, mas olha uma segunda ironia: Deus usa também os marinheiros. Os marinheiros, eles são pagãos, assim como a cidade de Nínive. Os marinheiros estão orando para os seus deuses e Jonas está dormindo. Os marinheiros estão demonstrando preocupação com relação à vida do outro, mas Jonas está quieto, no fundo do barco, sem fazer nada, como se nada tivesse acontecido. Mais uma curiosidade aqui. Quando Deus fala para Jonas, no verso 2, levante-se e vá, e pregue contra ela, Ele está usando dois verbos, que eu não vou dizer para você em hebraico, porque não vale a pena, mas é levante e clame. Quando os marinheiros, no verso de número 6, se encontram com Jonas, dormindo no barco, eles dizem, levante-se e clame ao seu Deus. Deus diz para Jonas, levante-se e clame contra Nínive. Os marinheiros dizem para Jonas a mesma coisa, levante-se e clame ao seu Deus.
Deus está usando pessoas gentias para mostrar para Jonas os ídolos do seu coração. Jonas hoje odiava os gentios. Jonas não queria pregar aos gentios. Jonas estava fugindo da presença de Deus por causa dos gentios. E são os gentios que estão sendo usados por Deus para repetir as palavras que marcam o chamado de Jonas: levante-se e clame. É irônico, não é? É interessante porque o texto continua, em verso 8, agora, depois dos marinheiros terem lançado sorte, e a sorte ter caído sobre Jonas, fazem algumas perguntas para ele. Eles dizem: quem é o culpado por este mal ter nos acontecido? Qual é a sua ocupação? Eles também dizem: de onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Em outras palavras, eles estão perguntando para Jonas: quem é você? Só que eles usam essa pergunta, ou melhor, eles fazem essa pergunta perguntando em outras palavras: qual é o nome do Deus que você adora? E o que eles estão nos ensinando aqui, estão ensinando para Jonas, é que a nossa identidade está extremamente ligada à adoração do Deus verdadeiro, ou aos outros deuses que nós adoramos ou idolatramos. Você se torna, a gente leu o Salmo 115, aquilo que você adora. Adoração e identidade. O Timóteo Keller vai dizer de novo, são duas faces da mesma moeda. E Deus está levantando marinheiros pagãos, gentios, para olhar para Jonas e dizer: então quer dizer que nós estamos sofrendo tudo isso aqui porque você resolveu desobedecer a Deus, porque você ama mais o seu povo, o povo de Israel, do que o próprio Deus. Presta atenção uma coisa. Por que a idolatria é um desafio da liderança cristã? Porque à medida em que você se torna um líder idólatra, você faz os seus liderados sofrerem. Você faz com que o ambiente liderado por você adoeça. Você faz com que as pessoas que estão ao seu redor se tornem amargas. Você contamina as pessoas com a sua idolatria, porque a sua identidade está extremamente ligada à adoração que você presta ao Deus do seu coração. Quem é você? Qual é a sua ocupação? Por que a gente está passando por tudo isso? É a pergunta de Jonas. Para Jonas. E sabe qual é a resposta? Uma resposta reveladora. Verso de número 9. Jonas responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Sabe qual que é o problema dessa resposta? Ele respondeu certinho, não respondeu? Você não acha? O que vem primeiro? Adjetivo, pátrio. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. O que definia a identidade de Jonas? A sua origem, e não seu Deus. Deus está usando os marinheiros para arrancar, revelar e arrancar a idolatria do coração de Jonas. Em terceiro lugar, os marinheiros perguntam para Jonas mais uma vez: o que é isso que você fez? Verso 10. E depois no verso 11, o que devemos fazer para que o mar se acalme? Olha só, deixa eu só tentar mostrar para você como eu estou enxergando esse texto. Jonas é idólatra, e por isso ele foge da presença de Deus. Ao fugir, Deus coloca Jonas dentro de um barco que vai ser chicoteado por uma tempestade para arrancar de Jonas essa idolatria. Mas essa tempestade não faz nem cosquinha na idolatria de Jonas, ele continua dormindo no fundo do barco. Aí Deus, ironicamente, traz os marinheiros, e traz os marinheiros para tratar o coração de Jonas. Os marinheiros são um instrumento de Deus para perguntar: e aí, quem você é? Qual é o Deus que você adora? Por que nós estamos passando por tudo isso? O que você fez de errado? E essa pergunta não é capaz de comover a Jonas, pelo contrário, ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Mas eu sou hebreu, não esquece disso. E agora então Deus usa os marinheiros mais uma vez para fazer uma segunda pergunta. Então o que a gente faz para resolver o problema, já que você é servo do Deus que fez os céus e a terra? E aqui Jonas comete um terceiro erro. Sabe o que Jonas faz? Ele fala assim: ó, manda no peito que eu resolvo. É assim que a gente vai resolver. Me joguem no mar, e o meu sacrifício vai aplacar a ira de Deus.
É irônico de novo. Porque como profeta, sabe o que Jonas podia dizer? Acho que você sabe, né? Vamos clamar ao Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos pedir ao Senhor e Ele nos libertará dessa tempestade. Ele poderia ensinar os marinheiros a buscarem a Deus. É algo que os marinheiros fazem sozinhos, sem a orientação de Jonas. No entanto, ao invés de resolver dessa maneira, assumindo a sua verdadeira identidade de líder do povo de Deus, Jonas diz: deixa comigo, a solução é me lançar no mar. Ele não quer resolver o problema da sua idolatria, não agora. Ele prefere morrer afogado. Mas Deus é gracioso. E em último lugar, para livrar Jonas da sua idolatria, Deus usa um grande peixe para engoli-lo e impedir que ele morra. Então, no capítulo seguinte, tratar o seu coração. Meus irmãos, eu preciso dizer a vocês que Deus quer nos livrar das nossas idolatrias. Ele quer arrancar os ídolos do seu e do meu coração, para que nós nos tornemos crentes melhores, pais melhores, esposos melhores, esposas melhores, mães melhores, filhos melhores, líderes melhores. Ele quer arrancar as idolatrias do nosso coração que impedem que nós obedeçamos a sua voz. E pode ser que Ele esteja mandando para você uma tempestade. Lembra de uma coisa, ela não é contra você, ela é em seu favor. Pode ser que Ele tenha colocado um marinheiro gentil do seu lado, dizendo: e aí, quem você é? É sério mesmo que você é crente? Porque nós estamos aqui namorando e nem parece. É sério mesmo que você é crente? Porque nós estamos aqui fazendo um negócio e nem parece. Era para você estar querendo me abençoar e você está querendo passar a perna em mim. É sério mesmo que você é crente? Porque pela maneira como você trata os seus filhos, nem parece. E às vezes a gente ouve um negócio desse e se ofende com um negócio desse, porque parece que está massacrando o nosso ego. E é exatamente isso que Deus está fazendo. Ele quer nos mostrar o quanto nós estamos errados. E nós precisamos ouvir. E infelizmente, muitas vezes, quando a gente escuta isso, a gente fala assim: quer saber, mas eu não quero tratar isso não, manda no peito que eu resolvo. É só me sacrificar. Eu prefiro ficar quieto, aguentar calado, eu prefiro fingir que nada está acontecendo do que resolver esse problema. Mas ainda assim, deixa eu dizer, Deus quer te livrar dos ídolos do seu coração, que te impedem de obedecê-lo por completo. Então pode ser que Ele mande um peixe para te engolir. E aí, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Quando Ele manda um peixe para engolir Jonas, não é para matá-lo, é para resgatá-lo do mar. E é interessante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas semanas, porque na próxima semana, quando Jesus, no Evangelho de Mateus, vai falar sobre ele, ele diz que vai dar ao povo o sinal de Jonas. Porque da mesma maneira como Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe, Jesus ficará 3 dias na barriga da terra. Andar com Jesus, ser tratado por Jesus, ser formado como um discípulo de Jesus, é como ser engolido por um peixe. Parece que a gente vai morrer. Parece que tudo aquilo que a gente mais gostava na vida vai sumir da nossa frente e a gente nunca mais vai conseguir ter prazer em nada. Parece que quando a gente for engolido por esse evangelho que nos salva do mar do pecado, a vida vai ficar preta e branca e a gente nunca mais vai conseguir sentir alegria em nada. Parece. Mas esse peixe que nos engole, ele não nos engole para nos destruir, ele nos engole para nos salvar. E quando o Senhor Jesus te chamou, e Ele pode estar te esfolando nesses dias, Ele pode estar tentando, desculpa que está fazendo muito barulho, né? Ele pode estar tentando como ferro afia o ferro te afiar nesses dias. E você está aqui, mas está dizendo, mas está doendo.
não estou tendo prazer. Pelo contrário, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo quebrantado, eu estou sendo, de alguma maneira, tratado por Deus de um jeito que eu não tenho tido nenhum prazer nisso. Parece que um peixe está te engolindo, né? Mas é assim que Deus salva os seus. Paulo vai dizer que para que Cristo viva em nós, a gente precisa morrer, não é? É assim que Deus nos livra das nossas idolatrias, mandando peixes para nos engolir, para que nós sejamos tratados e sejamos capacitados para cumprir a vontade de Deus. No nosso caso, Cristo é o peixe que nos engole, para nos devolver a vontade de Deus. Ele é aquele que nos salva. E pode parecer, em algum momento, desconfortável. E pode parecer que não há prazer nisso. Mas quando nós somos devolvidos à terra firme, renovados pela presença de Deus, então a gente pode dizer, aquele peixe que me engoliu, me salvou. Quando o Senhor Jesus te toma daquela vida perdida, desgostosa, sem norte que você tinha, e te traz para a presença dEle, te ensina a obedecer a sua palavra, coloca limites em você, te freia, te mostra o que é viver uma vida que glorifica o nome dEle. Pode ser que você não goste dos nãos que você vai ouvir de Jesus. Pode ser que você não goste dos puxões de orelha que um crente mais experiente vai te dar. Pode ser que você não goste das portas na cara. Pode ser que você se sinta contrariado por tudo que te aconteceu. Mas ainda assim, é esse Jesus que quer ver o caráter dele sendo formado em você, que está tratando do seu coração. Foi ele quem te salvou. Em algum momento ele vai te devolver em terra seca, para te libertar de todos os seus ídolos. Em Jesus, nós estamos sendo libertos da nossa idolatria. Termino mostrando para você mais uma última coisa no texto de Jonas. Se a idolatria é um desafio da liderança cristã, eu preciso mostrar para vocês que o trabalho de Jonas, o ministério de Jonas, a função de Jonas, ela foi cumprida apesar da sua idolatria. Leia comigo o verso de número 16, o que está acontecendo aqui? Depois de ser jogado no mar, depois de ter feito tudo errado, e depois de tudo ter passado, porque ele está lá na barriga do peixe, Deus é gracioso. Aqueles homens temeram muito ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Porque o Deus gracioso é capaz de nos usar até mesmo na nossa idolatria. E por que eu estou te dizendo isso? Porque você pode me usar como argumento o seguinte: pastor, eu não tenho esse problema da idolatria não, sabe por quê? Porque o meu trabalho tem dado frutos. O de Jonas também deu. Porque o trabalho não depende de mim, de você, depende da graça de Deus. E Deus é tão gracioso para com o seu povo e para com aqueles que Ele quer alcançar, que Ele pode usar um profeta idólatra para cumprir os seus propósitos na terra. Então toma um pouco de cuidado. Olha para dentro do seu coração. Tente identificar os ídolos que você carrega aí dentro, que estão te impedindo de servir a vontade de Deus. E se lembre de uma coisa: Deus quer arrancar os ídolos do seu coração. Ele usa as tempestades para isso. Ele usa os marinheiros para isso. Ele usa o grande peixe para isso. Ele usa o sacrifício de Cristo para isso. E assim, nós seremos líderes que glorificam a Deus e se parecem com Jesus a cada dia mais. Lembra disso. E eu quero orar por você a respeito disso. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque através da sua palavra o Senhor está arrancando os ídolos do nosso coração. O Senhor está moldando-nos, transformando-nos, quebrantando-nos, humilhando-nos, para que nós aprendamos a servi-lo mais e melhor. Pai, nós não queremos viver fugindo da sua presença. E se for preciso, mande até nós tempestades que nos lembrem que o nosso lugar é a presença do Senhor.
Mande-nos pessoas que nos lembrem que o nosso lugar é a presença do Senhor. Mande-nos um grande peixe que nos devolva ao nosso lugar a presença do Senhor. Lembre-nos do sacrifício de Cristo, que é o que de fato nos devolve a presença do Senhor. Purifica o nosso coração de toda idolatria, Deus. Purifique-o no poder do Espírito Santo. E agora que nós vamos participar da mesa do Senhor, que a memória e a presença de Jesus sejam instrumentos para que essa purificação aconteça de maneira plena e efetiva. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Muito bem. Nós vamos ceiar, com a esperança de que através da ceia Deus também está nos purificando da nossa idolatria. Eu quero te convidar a cantar o hino de número 74. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Enquanto nós cantamos, os presbíteros tomam seus lugares à mesa. Eu queria chamar o nosso irmão presbítero Alexandre para participar conosco, servir a ceia, uma vez que nós temos presbíteros faltando hoje. Se você puder, coloque-se em pé. Vocês ouviram? Nós vamos orar, nosso irmão presbítero Celso. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para te prestar um culto de louvor e adoração ao teu nome. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco e te pedimos, Pai, que continue nos abençoando, nos guardando, nos dirigindo e nos dando, Pai, a orientação correta da tua palavra, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, abençoe os nossos irmãos
E cuida, Pai, de cada um de nós, porque nós somos fracos, somos carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor abençoe esse final de culto, Pai, na Tua presença. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Você pode sentar, eu só preciso te orientar para que nós participemos da mesa do Senhor. Nós temos alguns visitantes, então eu vou repetir o que eu sempre digo: essa mesa não é da igreja presbiteriana, essa mesa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos que enquanto comemos do pão e tomamos do cálice, nós não apenas nos lembramos, não é apenas uma ceia memorial, mas Cristo se faz presente aqui, de maneira espiritual. Ele não está no pão, ele não está no vinho, ou no suco de uva, melhor dizendo, mas ele está espiritualmente presente entre nós, especialmente presente entre nós. E nós celebramos a presença de Cristo nesse momento. Se você é membro de uma igreja evangélica, está em paz com essa igreja, frequenta essa igreja costumeiramente, está com tudo resolvido por lá, esse lugar também é seu. E você pode participar da mesa de Cristo conosco. Você é muito bem-vindo à mesa de Cristo, tá bom? Os presbíteros vão passar servindo vocês. Lá no fundo eles vão parar, e a hora que eles voltarem, se você foi omitido, é só dar um sinalzinho e eles vão até vocês, tá bom? Você aguarda. Sim, obrigado. Você aguarda e aí a gente pode tomar a ceia juntos, tá bom? Não é para receber e tomar. Segunda coisa, as nossas crianças não tomam ceia, né? Elas são ensinadas que esse momento é um momento muito sério e que elas vão poder tomar quando elas fizerem a profissão de fé delas, né? Quando elas assumirem por si mesmas a profissão de fé que diz que o Senhor Jesus é o Salvador da vida delas. E que elas agora aceitam a aliança que os pais têm com Deus, como a aliança que elas têm com Deus também. Então, nesse sentido, a gente faz com que elas esperem, para que elas aprendam a importância desse momento, a seriedade desse momento. Tá bom? Então, por favor, me ajuda com seus filhos e ajude os seus filhos a entender esse momento também. Tá? Nós vamos ouvir mais uma canção, enquanto eles cantam, a gente pode receber os elementos e aguardar para que celebremos a ceia juntos.
nós somos alimentados e sustentados pela presença de Cristo entre nós, amém? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, tomai dele todos e comam em memória de mim. E nós podemos fazer isso. E de maneira semelhante, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado por vós para perdão de pecados. Tomai dele todos e bebam em memória de mim. Nós também podemos beber. O apóstolo Paulo nos diz que todas as vezes que nós comemos do pão e tomamos do cálice, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Até que Ele venha. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. E com essa alegria nós vamos nos despedir. Coloque-se em pé. Nós vamos cantar o refrão desse hino que nós acabamos de ouvir, orar e receber a bênção do Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pai, obrigado, porque nós podemos ter a certeza de que em Cristo Jesus nós somos abençoados, somos mais que vencedores. Nesse sentido, podemos ter a certeza de que a nossa semana está guardada nas Tuas mãos. Nós estamos guardados nas Suas mãos. Abençoe-nos, Pai. Abençoe cada um dos desafios que nós teremos durante essa semana que se inicia. Que os nossos corações estejam certos de que o Senhor, o único Deus verdadeiro, é aquele que guarda as nossas vidas e que não dormita nem dorme, como guarda de Sião. Pai, cuida do seu povo. Cuida, Pai, de cada um dos seus filhos aqui na sua presença. Cuida daqueles que não estão aqui, mas estão em missão em algum lugar. Nós lembramos do André, da Silvinha, do Carmo, da Melissa. Pedimos a sua proteção sobre eles, a sua bênção sobre eles. Lembramos dos nossos irmãos que aqui não estão, mas que estão carentes da sua proteção e da sua providência. Lembramos dos missionários que essa igreja sustenta. Clamamos a sua bênção sobre todos eles, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Você pode, por favor, se sentar? Tem breves avisos. E também preciso dar boas-vindas aos visitantes. Vamos lá. Vamos começar com os visitantes? Muito bem. A Dona Emília não é a primeira vez que vem, mas está nos visitando, né, Dona Emília? E a Dona Emília é membro da nossa igreja. Está morando lá no sul e está aqui. A gente precisa agradecer a Deus pela vida dela. Então é a primeira visitante que a gente tem aqui na lista. Também a gente tem a Yara, irmã da Dona Lourdes, lá da clínica. Deus abençoe, Yara, seja muito bem-vinda. A gente tem também a Dona Lisete e o Sr. Nelson. Dona Lisete, que já foi membro aqui da igreja, agora é membro lá da Igreja Presbiteriana da Lapa. Manda um abraço para o pastor Sérgio, por favor. E para os irmãos lá, está nos visitando. Também a Elaine, que veio no fim do ano, voltou. Que Deus abençoe você, Elaine, onde é que você está? Muito bem, lembrei de você. Seja bem-vinda de volta. Que bom que você voltou.
Seja bem-vindo, que você faça da nossa casa a sua casa, tá bom? O seu Ivanildo e a dona Cristina, onde é que vocês estão? Deus abençoe vocês. Também não é a primeira vez, né? Mas que Deus abençoe muito. E também a Marilda e a Tatiane, a Letícia e o Miguel. Onde é que vocês estão? Deus abençoe, sim. Sejam bem-vindas. Trouxeram mais 2, né? Deus abençoe muito. Sejam muito bem-vindos. Eu acho. E o Leandro pela primeira vez. Leandro, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Volte sempre. O nosso desejo, meus irmãos, cada um de vocês, é que vocês se sintam acolhidos, abraçados, que vocês sejam abençoados pela nossa igreja e voltem e sejam parte do nosso corpo, tá bom? Sim, a irmã da dona Ciné e o cunhado, não é a primeira vez, mas a gente tem que fazer festa, tá vendo? Fiz festa com todo mundo, tem que fazer festa para vocês também, tá certinho? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, voltem sempre, tá bom? E aí qualquer coisa que precisar é só chamar o Jefferson e tá tudo certo. Mas é isso, acho que vocês já vieram, vocês estão de casa também, eu vou ficar falando de vocês não. Eu acho que é isso, visitantes são esses, Deus abençoe vocês. Temos 3 avisos importantes. O primeiro deles, vou por ordem de proximidade. Dia 19 de janeiro, sexta-feira, 19 horas, 20 horas, 8 horas da noite. Nosso irmão presbítero Eurico e dona Cleusa estão nos convidando para um culto de ação de graças pelos seus 50 anos de casado. Então, aqui na igreja, 50 anos de casado, nós vamos agradecer a Deus pelo aniversário de casamento do seu Eurico e dona Cleusa. Dia 19 de janeiro, sexta-feira, às 8 horas. Ok? Primeiro aviso. Segundo aviso, dia 27 de janeiro, um sábado, às Lourdes, 19 horas. Tá aqui, ó que beleza. Você depois vai lá para o grupo de aviso da igreja, tá bom? A casa de acolhida lá da Igreja Presbiteriana da Penha, que fica aqui em Atibaia e que tem essa parceria, porque nós recebemos todos os que estão sendo acolhidos nos nossos cultos, está comemorando 1 ano de organização. Então, nós estamos sendo convidados para cultuar a Deus com eles lá na casa de acolhida, por esse 1 ano de organização, tá bom? E vai ser uma bênção, a gente já tem sido abençoado pela presença deles aqui, nós também temos abençoado a vida deles, e nós podemos e precisamos comemorar isso juntos, tá bom? Último aviso, o acampamento de carnaval para jovens e adolescentes está se aproximando. Se você deseja ter mais informações, você pode ler aqui atrás de mim, algumas estão aqui, ou você pode procurar o Alan e a Aline e eles vão poder te indicar mais algumas coisas, tá bom? Importante a gente dizer, se você não tem filhos, adolescentes ou jovens, mas tem a disposição de ofertar para que um jovem vá, faça isso em nome de Jesus. Se você é um jovem adolescente, gostaria de ir, não tem condições de pagar, procure-nos para que a gente possa resolver isso também, tá bom? O importante é que a gente tenha condições de abençoar o maior número de pessoas possível com a palavra de Deus que vai ser pregada no acampamento, tá bom? Não vou ficar entrando em detalhes, porque daí a gente pode ter os detalhes depois. Eu acho que são esses os avisos, nossas atividades estão voltando ao normal. Nessa quinta-feira nós temos o estudo bíblico, no sábado nós já temos reunião de jovens. Que Deus abençoe vocês e que nós tenhamos todos uma semana abençoada com a graça de Deus. Espero vocês à porta para cumprimentá-los.